E agora, no Jornal Brasil Atual, nós temos o prazer de conversar com o professor Gonçalo Vecina, professor da Faculdade de Saúde Pública de São Paulo, ex-diretor da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Professor Vecina, muito bem-vindo ao Jornal Brasil Atual mais uma vez. Muito obrigado, Rafael. É um prazer estar aqui com você e com os nossos ouvintes, espectadores do Jornal Brasil Atual. A gente vai falar sobre a pandemia do coronavírus, que muita gente já acha que acabou, né, professor? Mas ela ainda está presente entre nós. Inclusive, o nosso assunto hoje foi a identificação no Rio de Janeiro da circulação local da subvariante Omicron BQ1 desse coronavírus. Laboratórios particulares e farmácias do Brasil inteiro vêm registrando aumento nos testes positivos da Covid nas últimas semanas. Um levantamento do Instituto Todos pela Saúde mostra que a taxa de exames positivos para a doença em laboratórios particulares passou de 3% para 17% em menos de um mês, um salto de mais de 560%. Professor Gonçalo Vecina, esses números indicam alerta, atenção, preocupação? Qual é a sua avaliação? Veja, para quem já teve 3.000 óbitos como média móvel diária dessa pandemia, hoje nós estamos com 38 óbitos na média móvel diária. Quer dizer, nós estamos numa situação muito... 1% do total de óbitos que nós já tivemos, nós estamos tendo. Então, continuamos numa situação relativamente tranquila do ponto de vista do impacto na mortalidade que essa doença está provocando. O que é importante registrar é que estão circulando subvariantes da Omicron. A Omicron, que começou a chegar aqui no Brasil em dezembro do ano passado, provocou duas grandes ondas em janeiro, fevereiro, depois março, abril, aqui no Brasil. E aí ela continuou num número bastante baixo de novos casos e de óbitos. Ao que nós devemos esse número baixo de casos e óbitos? À vacinação. Grande parte do povo brasileiro tomou as 2 doses da vacina. Uma parte tomou o primeiro reforço e uma parte menor tomou o segundo reforço, a 4ª dose. Temos uma cobertura muito baixa, abaixo de 5% de vacinação nas crianças abaixo de 5 anos. O que nos tem protegido de morrer, não de ter a doença, porque a vacina não protege contra a Omicron, mas ela protege contra doença grave e óbito. Quem tomou a vacina tem uma probabilidade 26 vezes menor de morrer nesse momento. Então, é fundamental ter tomado a vacina. Só que o Estado brasileiro, através dos seus níveis de governo, não tem mais falado em vacinação. Então, pessoas que não tomaram a terceira, pessoas que não tomaram até a segunda dose, que ainda existem, mas importante, as doses de reforço, deveriam ser convocadas para tomar as doses de reforço, só que nós não estamos mais comprando vacina praticamente. Então, por exemplo, para vacinar as crianças de 3 a 5 anos, nós já temos aprovado e comprado, mas não distribuído na quantidade necessária, a Coronavac, do Instituto Butantan. Nós já temos aprovado no Brasil a vacina da Pfizer para crianças acima de 6 meses. Nós estamos tendo uma média de 1,5 a 2 crianças morrendo por dia no Brasil por falta de vacinação. Nós não compramos a vacina da Pfizer para vacinar as crianças acima de 6 meses. E existe em aprovação na Anvisa, deve sair por estes dias, a vacina que atualizou as novas variantes. Então, todas as vacinas anteriores não cobrem, não protegem contra a Omicron. Pois bem, agora a Anvisa está aprovando uma vacina que é bivalente, ela cobre a Omicron e cobre os outros tipos de vírus. Mas o governo nem sequer pensa em encomendar a compra de vacinas
e é produzida pela Pfizer. Essa atualização, a vacina vem sendo chamada de bivalente, porque ela serve para Ômicron e serve para as variantes anteriores. Pois bem, o governo está na rede, sem se preocupar com essa nova vacina, que pode reduzir ainda mais a mortalidade, porque protegeria pessoas mais indefesas. Quem são essas? Os portadores de comorbidade e os mais idosos. Então, qual é a situação atual? Cuidado, principalmente se você fizer parte do grupo de risco. O que é o grupo de risco? Portadores de comorbidade e os muito idosos. Estes são os alvos preferenciais desse rebote que nós estamos tendo com essa sopa de letrinhas que as novas subvariantes da Ômicron estão provocando. Nós não temos uma nova variante em lugar nenhum do mundo. Nós temos subvariantes da Ômicron circulando. Ou seja, a proteção que nós tínhamos continua valendo contra essa subvariante. Mas tem que ter a vacina em dia e os que têm comorbidades ou são muito idosos, usar máscara quando estiverem em ambientes fechados com grande circulação de pessoas. Essa onda de frio que nós estamos vivendo deve ser um dos componentes que aumentaram o número de casos que nós estamos tendo. Então, resumo da ópera, Rafael, é isso. Professor, diante do que o senhor está falando, essas novas vacinas, ou essas atualizações dessas vacinas para a Covid-19, elas vão seguir o mesmo curso das vacinas da gripe. A gente tem que se acostumar, inclusive, a todo ano fazer um reforço novo para essas subvariantes. É isso mesmo? Infelizmente, é isso mesmo. Nós vamos ter que ter uma nova vacina, porque o SARS-CoV-2, a Covid-19, veio para ficar. Ela vai se juntar a todas as outras vacinas que nós temos que tomar. Ela está entrando, né, no que a gente chama de fase endêmica. Nós temos a fase epidêmica, muitos casos, e nós temos a fase endêmica, que é um número de casos relativamente baixo, mas que acontece o tempo todo. E se a gente descuida, ele sobe. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse descuido. Então, temos que providenciar uma vacinação anual. A gente já sabe que 4 meses após a tomada da última dose, há uma queda na produção de anticorpos. Por isso, a importância do terceiro, do quarto reforço, e agora, para o caso dos portadores de comorbidade e os muito idosos, já está sendo aplicado o quinto reforço, que é terceiro reforço, quinta dose da vacina, né? Então, é importante que a gente tome cuidado, cada um tem que ter também a sua capacidade de tomar cuidado. Quer dizer, onde eu vou pôr máscara? Precisa pôr máscara andando na rua? Não precisa pôr máscara andando na rua. Mas se você entra num ambiente fechado, com pouca circulação de ar, e você faz parte do grupo de risco, por favor, se proteja. Ninguém pode fazer por você o que você deve fazer por você. Então, não tenha vergonha de usar máscara. A máscara veio para ficar. Além disso, sempre que a gente ficar com resfriado, gripe, tosse, etc., vamos proteger os outros. Não vamos ficar andando por aí tossindo na cara dos outros. Vamos ficar andando por aí de máscara, para proteger os outros da gente. Esse é um comportamento civilizadíssimo. Então, vamos aprender a ser civilizados. Tá com uma doença respiratória? Põe máscara. É portador de uma doença grave anterior, fez transplante de órgão, está tomando imunossupressor, etc., use máscara em ambientes fechados. Vamos aprender a ser mais ativos em relação à nossa própria saúde. E da mesma forma que a gente falava para as pessoas no início da pandemia que era preciso tomar todos os cuidados para proteger, inclusive, os mais idosos, agora a ponta fraca dessa cadeia são os bebês, as crianças. É importante que a gente tenha essa consciência com os pequenos, não, professor? Essa é fundamental. Nós estamos tendo, as crianças
são a população menos afetada por essa doença, né? A gente sabe que essa doença gosta mais de matar, entre aspas, né, velhos. Morre muito, muito, muito mais velho do que crianças dessa pandemia. Mas morrem crianças também. Criança não deve morrer, criança tem que viver, né? Então nós estamos tendo 1,5, 2 mortes de crianças por dia, que são as crianças não vacinadas, crianças abaixo de 5 anos. Nós temos que vacinar essas crianças. Apenas 3% das crianças abaixo de 5 anos estão vacinadas. Então, de 6 meses a 5 anos, nós temos que cobrir. A vacina Coronavac está aprovada para vacinação de 3 anos a 5 anos e a Pfizer está aprovada acima de 6 meses. O que acontece abaixo de 6 meses? Abaixo de 6 meses, a criança é protegida pela transferência passiva de leite com anticorpos pela mãe. Então, é o leite da mãe que protege a criança abaixo de 6 meses. Por isso, a mãe tem que ter sido vacinada, né? Se a mãe não foi vacinada, não tem como ela proteger a criança. Daí a importância da vacinação das gestantes. E, a partir dos 6 meses, a criança tem que tomar sua própria dose e produzir seus próprios anticorpos. E, por isso, a necessidade do governo federal, porque é ele que é responsável pelo PNI, pelo Programa Nacional de Imunizações, ele tem que comprar a vacina da Pfizer para a gente vacinar as crianças acima de 6 meses. Até agora, nosso governo federal, que metade da população acredita ser a saída, não comprou vacina até o momento. Não há distribuição de vacina, não há chamamento à vacinação. A ausência do governo federal para proteger a população brasileira, o que tem sido a regra desde o início dessa pandemia, né? Pois é, professor, mas em 2 meses o novo governo certamente vai tomar posse e essa situação ela tende a mudar, né, professor? Porque não é um governo negacionista, é um governo que, inclusive, durante as suas gestões, foi dada muita importância ao Programa Nacional de Imunizações, que fez o Brasil, inclusive, ser reconhecido internacionalmente pela sua excelência. E a nossa expectativa é que isso seja retomado o mais rápido possível, até porque o povo brasileiro tem essa memória, né, professor? Eu acho que o povo brasileiro tem essa memória, mas eu acho que é só metade do povo brasileiro que tem essa memória, porque se todo o povo brasileiro tivesse essa memória, o Lula não tinha ganho por 1% de diferença. Então, alguma coisa fez com que as pessoas não percebessem o que está acontecendo e o que aconteceu durante essa pandemia, quando nós tivemos quase 800 mil mortes por incompetência na providência de vacina para a população. Nós tínhamos condição de ter diminuído pelo menos a metade o número de mortes se nós tivéssemos acelerado a vacinação. Vacina protege contra doença grave e morte. Então, este governo não levou a sério isso. Nós tivemos muitos óbitos depois da existência da vacina. E esses óbitos são devidos ao atraso vacinal. Então, o povo brasileiro sabe o que é vacinação, aprendeu com o fim da varíola na década de 70, aprendeu com o fim da poliomielite, da paralisia, no fim da década de 80, no início dos anos 90, e com todas as outras doenças imunopreveníveis que nós temos, né? São 15 doenças imunopreveníveis importantes que o PNI, com suas quase 40 doses de vacina, protege. Mas, aparentemente, metade da população valorizou isso, a outra metade... Vamos ver como é que essas coisas evoluem. Nós temos que aprender que nós elegemos pessoas para ocuparem o Estado brasileiro a nosso favor, não a nosso desfavor.
Agradecer a participação do professor Gonçalo Vecina, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, ex-diretor da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, falando sobre esse registro de aumento no número de casos causados pela subvariante da Ômicron aqui no Brasil e a importância da população brasileira continuar procurando a vacina. Professor Gonçalo, muito obrigado pela sua participação, um abraço para o senhor e a gente volta a contar com o senhor mais vezes aqui no Jornal Brasil Atual, tá certo? Muito obrigado, Rafael, muito obrigado aos nossos espectadores, é um prazer estar aqui e trazer uma boa informação, que é com novas informações que nós iremos conseguir fazer um mundo melhor. Parabéns para a Rádio Brasil Atual. Um abraço, conversamos com Gonçalo Vecina aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.